Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre digo, eu criei este canal Podcast Os Notáveis para levar a história do nosso povo ao mundo. Vamos agradecer aqui os nossos apoiadores e na sequência você vai conferir mais uma super entrevista aqui no podcast Os Notáveis. Agradeço Casa do Milho, Distribuidora e Agro. Localizado na Praça Newton Veloso, número 33, Alto Claro, em frente ao posto Panorama. Lá você encontra milho, quirela, farelo, soja, sorgo e rações em geral. Venha conferir nossos preços. Estamos prontos para lhe atender. Ou ligue 389-9831-6615 ou 389-9940-8207. Entregamos na cidade e também entregamos na zona rural com acréscimo do combustível. Casa do Milho, o lugar certo para o homem do campo. Agradeço a Clínica São Lucas. Já faz parte da vida de Brasília de Minas, cuidando de sorrisos com excelência e dedicação, com uma infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada. Oferecemos tratamentos personalizados para transformar a saúde e a estética do seu sorriso, seja para clareamento, implantes, ortodontia ou qualquer outra especialidade. Venha conhecer a São Lucas Odontologia e descubra por que somos referência na cidade. Estamos localizados na Rua Camilo Prates 356A, no coração de Brasília de Minas. Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos, em Mirabela e aqui em Brasília de Minas. Olha, esse telefone serve para ambas as lojas, 999555794. Pilar Tintas e Acabamentos, bem no centro da cidade, em frente à rodoviária, agora no centro da cidade. Pilar Tintas e Acabamentos. Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, na Coronel Sansão, no centro, ao lado da prefeitura. 99207-9819, Drogaria Barbosa. Taiobras é Taiobras Baterias, Grande Osmar, fica ali na Rua Josefina Palma, 451, fone zap 99929-3602 e 3231-1365. Agradeço o Posto Panorama, combustível de qualidade, é no Posto Panorama, ali na Praça Newton Veloso, número 148, no Alto Claro. Eu disse Posto Panorama. RG Despachante, o melhor preço da região. Todos os serviços relacionados com o Detran de Minas Gerais, viu? 99948-5241. Você fala com Vinícius. Direção de Elias Raposo. 999760447. RG Despachante. Hortifruti Wagner. Atacado e Varejo. Avenida Bias Fortes 367. Fone Zap 99810-3093 e 99936-8387. Direção do meu amigo Wagner, Hortifruti Wagner. MG Telecom, 100% fibra ótica, sem contrato de fidelidade. Anote o telefone, 99872-9866. MG Telecom. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues do podcast Os Notáveis. Hoje eu vim aqui até Luislândia, a cidade de Luislândia, um lugar espetacular, e a gente veio falar de cultura, veio falar de poemas, de poesia, enfim. E ao meu lado uma jovem que tem um talento espetacular, o talento, o dom de escrever, é a Alice Castro. Como vocês podem ver, aqui nas minhas mãos tem um livro muito bonito, eu ainda não li, mas só pela capa a gente vê que é um livro bem elaborado, escrito por ela, por Alice. Poemas e Problemas. Hoje, Alice, eu vim aqui para conhecer sua história, para saber um pouquinho a respeito desse dom de escrever os seus poemas, mas eu fiquei sabendo que você começou a escrever bem novinha, apesar de ser bem nova, fez 14 anos agora, mas como é que foi? Você começou a escrever os poemas a partir de que idade? Desde sempre, eu acho. Desde que eu comecei a escrever, automaticamente já comecei a escrever poemas. Eu comecei com os poemas desde muito nova. Meu primeiro poema se chamava O Tucano na Janela,
de um dia que eu estava no primeiro, segundo ano e pousou um tucano e a professora colocou de tarefa a gente escrever um poema sobre ele. Dali pra frente eu não parei mais. Eu tinha cadernos e cadernos da escola cheios de poeminhas daqueles bem de criança. Só que conforme eu fui crescendo eu conheci a poesia. E hoje em dia, apesar de ainda escrever poemas, eu até prefiro ela. Você tinha quantos anos quando escreveu esse primeiro? Uns 7, por 7. aí. O que esse tucano te despertou para escrever um poema a respeito dele? O que aconteceu naquele momento com esse tucano? A gente estava no meio da aula de matemática, se eu não me engano, e tava... A janela da escola, ela dá para um terreno que é bem natural, assim, cheio de árvores. Aí pousou um tucano e a aula virou baderna. Todo mundo subindo em cima da mesa, querendo ver o diacho do tucano. A professora pediu para o pessoal sentar e como ela viu que era uma coisa que interessava a gente, ela passou como lição de casa escrever um poema e fazer um desenho sobre o tucano para entregar no outro dia. Eu achei interessante, fui uma das primeiras que subiu na mesa para olhar o tucano, porque eu acho tucanos muito lindos, assim, e aí eu escrevi e entreguei para ela no outro dia. Hoje você está com um livro já escrito, Poemas e Problemas. Me fala por que esse título? Porque é isso, são poemas e problemas. Ele se trata de sentimentos por forma de poesias. São um compilado de sentimentos e coisas que você sente, não só na adolescência, mas na vida toda. São sentimentos que a gente meio que procura não falar sobre, mas que nesse livro eu exponho cada detalhe. E aí por isso é poemas e problemas, porque é nada mais que isso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Diante de uma geração, inclusive você é exclusividade nessa questão de ler e escrever. Numa geração que a internet é bem ativa na vida dos jovens, o que você acha dessa geração que não tem o hábito e o costume de ler, vamos dizer assim? Eu acho que não só é culpa deles, mas sim falta de estímulo. Muitas vezes a gente esquece que a leitura não tem que ser um hábito, um dever, ela tem que ser prazerosa. Muitas vezes os pais, as escolas e muitas outras pessoas colocam a leitura como um ato de obrigação, fazendo os adolescentes e crianças lerem coisas que eles nem sequer se interessam. Eu acho que a falta do costume da leitura vem por falta de estímulo, mas também pelo celular estar sempre ali na mão. Você fala a falta de estímulo seria talvez na escola ou em casa? Em ambos. Tipo, aqui em casa, a minha mãe me incentivou a ler da maneira que eu gosto. Ela me incentivou a ler os gêneros que eu gosto e as coisas que eu curto. Tem casas e escolas que estimulam você a ler como forma de obrigação, como pega esse livro e lê porque faz bem. Aí o aluno, a criança, o adolescente perde o interesse por isso. Eu quero até informar aqui, a Alice citou o caso a mãe, né, a Alessandra e o Di, inclusive o Di é meu primo, e os direitos reservados, né, os direitos da imagem da Alice é concedido aqui através dos pais, porque ela tem 14 anos, e a gente está vendo que a gente está diante aqui de um gênio, né, uma mente espetacular, uma mente brilhante. E como que você vê, Alice, que a gente pode perceber que você destaca entre os seus colegas, vamos dizer, na escola. Como é que você vê esse lado brilhante seu, essa questão de ter esse dom para escrever, para interpretar, enfim, de que forma que você vê isso? Eu vejo como a minha maior inspiração. Eu acho que sem a escrita, sem a poesia, eu não sou nada. Eu acho que para viver, automaticamente, eu preciso escrever. Dentre os meus colegas, cada um tem uma habilidade. Eu tenho um colega que sabe desenhar, eu tenho uma colega que é boa de exatas, mas ninguém lá, além de mim, realmente tem a habilidade com a escrita. Por isso eu acho isso muito único. Eu vejo que você mora num lugar aqui muito bonito, a paisagem é espetacular. Você usa isso a seu favor para escrever seus poemas? A natureza, o dia a dia? Às vezes. Por mais que os meus poemas sejam sobre momentos específicos e sensações específicas, muitas das coisas que tem na minha casa, na minha natureza, eu uso para pôr no livro. Justamente essa flor que está na capa é minha flor favorita, a jasmim manga. E ela é minha favorita porque eu cresci vendo ela aqui na beira da barragem. Olha só, gente. Inclusive, durante aí a entrevista, eu estou mostrando aqui, mas vai estar passando as imagens aí do livro, Poemas e Problemas. Então quer dizer que essa flor aqui é uma flor que da sua casa, do quintal? Da minha casa, do quintal. Ela é da beira da barragem, ela se chama jasmim manga. Olha que legal, muito interessante. Agora vamos falar.
eu sei que quem escreve tem o dom de como se fosse um compositor que faz uma música. Tem algum poema seu que é o favorito, que você mais gosta, alguma coisa assim? Eu acho que todos os meus poemas têm um carinho muito especial por mim, mas especialmente os que soam como música, eu gosto. Aqueles que dá para transmitir excepcionalmente a emoção que eu senti escrevendo, aquele que você lê e você consegue identificar o que eu senti quando eu escrevi. Você pode citar algum? Tem algum que você consegue citar? Um dos que eu mais gosto. Dá para falar? Dos que eu mais gosto, os meus favoritos são Uma Carta ao Nada, A Exaustão da Felicidade e Quando Eu Morrer. 3 que estão no livro. Tem como você ler eles ou é decorado? Tem como? Vamos fazer? Então, olha só, pessoal, eu estou aqui ao lado de Alice Castro. Ela é escritora. Alice Castro já escreveu esse livro aqui, ó, Poemas e Problemas. Fiquei sabendo que ela já está projetando um outro livro. Ela vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá então, vamos ver um desses poemas que ela fez aqui. Nada melhor do que ver o poema sendo aqui lido por quem criou. Ela é uma jovem aqui da cidade de Luislândia e eu saí lá de Brasília de Minas para conhecer um pouquinho da história dela. Vamos lá. Capítulo 9. A Exaustão da Felicidade. Se sentir cansado de ser feliz é normal? Tanto faz. Respondo assim tão brevemente, pois não tenho saco, nem nada em mente. Não tenho forças, e se tenho, são para lhe responder apenas rangendo os dentes. Acontece que você pode tirar a garota de 11 anos do vazio, mas não o vazio da garota. Acontece que não importa o quão bem você esteja, você ainda assim será cansado. Cansado de quê? De nada. Acontece que às vezes a vida vira rotina. A graça perde a graça. Tudo vira procrastinação e dias iguais que não passam, risadas breves e tédio profundo. E o que muda? Nada. Como se sente? Tanto faz. Respondo ao doutor em minha frente, que me questiona o porquê de eu ser tão triste. Revolto-me com sua falta de delicadeza, somente até abrir os olhos e lembrar de que o doutor se trata de mais uma das inúmeras vozes de minha cabeça. A vida se tornou muito feliz depois que o abismo enorme e depressivo criou asas e voou para longe. Isso é bom, mas faz muita falta ter uma borboleta enorme e horrorosa sugando do meu sangue, tirando minha vitalidade e afogando minha essência, minha alma, chacoalhando-me frequentemente para que as minhas ideias continuem assim, sem sentido. E como me sinto? Tanto faz. Respondo novamente a um eu que não sou eu, porque o eu de fato não seria assim, até porque o eu não existe, porque nem eu sei qual eu meu parece mais certo para mim. A questão é que a felicidade parece não existir, e quando existe, ela vem junto com a saudade do bater enorme das asas da borboleta tristonha que antes já habitou aqui. O vazio, que antes era preenchido por suas asas, me corrompe. Falta algo em mim. Não importa o quão bem as coisas estejam, eu sinto saudade da tristeza, saudade de senti-la, de tocá-la, de tê-la aqui. Ela faz falta porque talvez eu não a tenha esperado. Mas de que diferença faz? Se é dela que preciso, criaria asas para encontrá-la. Afinal, quem deu asas a ela fui eu. Posso tirar as asas dela também. Nem sentido essa última analogia tem. Acontece, bordão de quem tem um burnout por semana, 1000 problemas à mente e ainda assim acredita que o destino irá resolver tudo e que isso é o karma da vida. Karma de quê, afinal? Eu não plantei o que estou colhendo. Acho que sabotaram a minha horta. Tenho certeza de que foram as borboletas. Malditas borboletas. Odeio aquelas malditas asas enormes. Odeio o efeito que elas têm sobre mim. Odeio quando suas asas batem assim. Esse momento que você escreveu esse poema aí, o que estava acontecendo à sua volta para que ele acontecesse dessa forma? Muitos dos meus poemas são sentimentos que não só eu tenho, mas que eu enxergo à minha volta. A maioria deles, ou eu senti, ou eu presenciei alguém sentindo, ou eu simplesmente tive a inspiração de que eu pudesse escrever. Nesse momento, eu só estava um pouco melancólica, um pouco tristonha. E aí eu escrevi o que eu estava sentindo e foi isso. Você lembra, assim, dos primeiros poemas que você escreveu? Você falou que foi num caderno, você foi juntando esses poemas num caderno, depois colocou no livro, como é que foi? Os meus poemas de pequena, infelizmente eu não tenho mais, apesar de eu lembrar do título de alguns meio em branco. Os desse livro, eu
sempre tive o hábito de escrever, desde nova. E aí, desses anos pra cá, especialmente no ano passado, eu tava juntando alguns poemas só por juntar, porque eu tinha esse hábito. E aí a minha mãe disse, por que a gente não faz um livro? Junta mais uns poemas. Aí eu juntei e a gente fez o livro. Eu entrevistei um rapaz, ele tem 23 anos, se eu não me engano. É o Raison, ele fez 2 livros e inclusive um se chama Poemas de Sábado à Noite, acho que é isso, se eu não estiver enganado. E ele tem uma dificuldade muito grande na questão da publicação de um livro, porque não fica barato, né? E, inclusive, no podcast, ele até pediu uma ajuda para as pessoas. De que forma que você vê essa falta de apoio? Porque ele reclamou justamente isso, que não tem apoio, que talvez... Eu falo até um apoio do governo mesmo, governamental, não sei como é que funcionam essas leis de cultura, mas eu acredito que vocês tiveram que fazer o livro, publicar o livro com recursos próprios, vocês tiveram que tirar o dinheiro do bolso, melhor dizendo, né? De que forma que você vê essa falta de apoio para pessoas que nem você, que tem esse dom, esse talento e que talvez se sente até impedidos de poder levar adiante esse trabalho? Eu acho que a cada dia que passa fica mais difícil publicar um livro, não só pelo preço, mas também pela dificuldade em fazer esse livro para frente. Para nós, não foi somente difícil por causa do preço, mas sim por causa da produção em si, porque a gente ficou um pouco, como eu posso dizer, estagnada no processo, demorou um bocado, porque parecia que não ia ficar do jeito que a gente queria, não por culpa da editora, são os queridos, mas sim porque era a primeira vez que a gente estava fazendo algo diferente e por isso foi um pouco difícil assimilar as novidades. Sobre a venda dos livros em si, o difícil não foi somente a publicação, mas é difícil você querer que passe de mão em mão essa literatura. Porque, é difícil vender? É difícil, mas eu não vendo pelo dinheiro. Eu quero que as pessoas possam ler meu livro. Eu não distribuo assim gratuitamente porque a gente precisa recuperar o dinheiro que a gente gastou na produção dele. Acho que o difícil mesmo é a parte das vendas, porque são poucas pessoas que realmente se interessam em ler um livro de uma autora desconhecida, de uma cidade desconhecida. Eu acho que também tem uma questão que hoje são poucas as bibliotecas existentes. Eu digo isso, Brasília de Minas tinha uma biblioteca, não sei como é que tá, Luislândia eu acredito que não tenha, né? Tem? Tem a biblioteca municipal, perto da antiga casa que eu morava, e tem a biblioteca da escola. Tem o seu livro lá já, né, na biblioteca? Ainda não. Pois é. Você já fez a doação, ainda não levou, né? Mas só que eu acho, assim, é meu modo de pensar, que o pessoal aí que tem um acesso maior com a questão financeira, eu falo até os vereadores, prefeito, podia incentivar, não esperando a doação, mas que pudesse comprar o livro e levar para a biblioteca e ter a honra de dizer, esse livro aqui é de uma pessoa que é daqui da nossa terra, que é da nossa região. Eu acredito que essa questão da falta de apoio com a cultura, eu digo não só com a questão de um livro, mas com as pessoas que trabalham com a música, que se sentem desamparados também, nesse sentido. E eu acho que música e poema tem tudo a ver, né? Uma coisa completa a outra, não completa? Exatamente. A música e o poema são duas formas de demonstrar o que você está sentindo, demonstrar o que você enxerga, o que você sente. São muito iguais. A única diferença é que a música tem uma melodia por trás e o poema é simplesmente narrado ou lido. Você gosta de música? Muito. Tem interesse de aprender a tocar um instrumento ou já sabe? Não sei, eu não penso muito sobre isso. Eu acho que a escrita já me completa por inteira. Apesar de eu achar muito lindo e admirar muito quem toca guitarra e quem toca piano. Piano e guitarra? Instrumentos que você gosta. Já que o título aqui, Alice, é Poemas e Problemas, e hoje em dia, eu até falei mais cedo, né, sobre essa questão dessa geração que talvez não tenha o hábito da leitura, mas é uma geração que talvez tenha alguns problemas, assim como eu já passei a minha adolescência e tive os meus problemas. O livro retrata mais ou menos isso, é isso mesmo? Exatamente. É porque quando se é adolescente, você não tem aquela racionalidade do adulto de enxergar os problemas. Então, cada probleminha parece sim o fim do mundo. Às vezes a gente olha para uma pessoa que é mais nova que a gente e a pessoa passando por algo que você já passou e você fica assim, é só levantar. E para ela não é.
E aí o livro se trata sobre isso. São problemas que aos olhos de quem já passou podem ser pequenos, mas aos olhos de quem está passando pode ser o fim do mundo, por mais dramático que pareça. Ela fala de uma forma assim tão natural que eu me sinto assim até como se fosse um aluno dela. Estou tendo uma aula aqui hoje e eu tô voltando à minha adolescência aqui e eu fico pensando assim, puxa vida, se eu pensasse que nem ela na minha adolescência, eu teria evitado tantos conflitos, tantos problemas. Você tem essa questão de ter pensamentos diferentes dos seus pais, ter um conflito assim, vamos dizer? Eu acho que às vezes eu preciso me obrigar a me permitir sentir. Porque acontece alguma coisa, eu sinto um sentimento negativo, eu já quero mexer as mãos, botar as mãos na massa, levantar e vida que segue. Só que às vezes não é sobre isso. Às vezes a gente tem que entender que a gente precisa passar por os conflitos para que a gente possa crescer, evoluir e não viver mais eles. Você precisa permitir ter uma semana triste. Porque não é como se você pudesse passar 5 minutos tristes e levantar, porque você não aprendeu nada com aqueles sentimentos. Então você se sente, vamos dizer assim, entre aspas, independente emocionalmente? Não independente, eu diria, porque ninguém é totalmente autônomo de suas emoções. Eu apenas diria que eu sei lidar um pouco melhor com o que eu sinto do que muitas outras pessoas. Que legal. Olha só, gente, muito bom. Eu ia falar sobre a questão da vendagem dos livros. Então, quem quiser adquirir esse livro, eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora vai querer ver o livro, vai querer adquirir o livro. Como é que faz? Como é que é para adquirir o livro seu, para comprar? É só... O modo mais fácil seria entrar no Instagram da minha mãe e lá tem um pequeno QR Code que, se lido, vai direto para comprar o livro e para a venda dele. Mas se você é uma pessoa daqui de Luislândia que não sabe mexer muito com tecnologias, dá um toque, liga no número. Você pode passar o número? Pode? Qual é o número? 899-9724. Vem cá, Alessandro. Deixa eu apresentar então a mãe da Alice. Que aí, pode sentar aqui do lado aqui. Isso. Aí fica mais fácil. Fala aí pra gente o número que a pessoa pode ligar. 38997242186. É fácil, gente. Então, eu vou adquirir. Minha mãe, quando eu saí lá de Brasília, de Minas, minha mãe já falou assim, não esqueça de comprar o meu. Então, ela vai querer adquirir. E é muito importante, porque hoje, Alice, até se fala de tecnologia, as pessoas falam, mas eu posso ler um livro pela internet, eu entro ali na internet e tal, eu leio. Mas só que tem muita gente que fala que não tem nada melhor do que sentir, de ter esse contato com o livro. Você não acha? Eu concordo em partes, porque eu mesmo sou uma pessoa que prefiro livro físico do que o livro virtual. Mas muitas vezes Pode ficar aqui, Alice. existem pessoas que... Pode, a participação aqui dos... Tem muitas pessoas que preferem o livro virtual. Nesse caso, tem vantagens e desvantagens. O livro físico é mais gostoso de ler, você tem aquela sensação, aquela magia de, tô lendo um livro. Mas para pessoas que não têm acesso, que não têm o dinheiro de poder comprar um livro físico, muitas vezes o virtual ajuda. Para pessoas que estão começando a ler agora, o virtual pode ser, sim, de fato, um pouco melhor, porque quando você está lendo ali no virtual, principalmente no celular ou no Kindle, sai mais barato, mais em conta a maioria dos livros, e além disso você lê um tanto quanto mais rápido, porque você perde a noção do tempo. É só um clique para virar a página. Verdade. Agora eu vou falar com a mãe aqui. Como que você descobriu esse dom, ou apareceu de repente, e como que você se sente tendo uma filha? Eu estou aqui impressionado com a inteligência dela. Eu sou uma mãe muito orgulhosa por ter uma filha com as demonstrações afetivas bem aguçadas. Ela sempre foi uma criança muito expressiva e desde pequena ela já demonstra isso muito, né? Gosta de escrever, gosta de falar, gosta de lidar com as problemáticas da adolescência. A Alice é uma doutora das adolescências, né? Ela trata muito bem dos desvaneios da adolescência. Inclusive, esse livro dela é o retrato desse processo de passagem dela e das pessoas em sua volta por esse período da adolescência. Ela tem um poema, O Espelho, que retrata muito bem essa fase, essa passagem, né? E eu sou muito orgulhosa de ter uma filha expressiva. Alice pediu de presente ao pai, de aniversário de 10 anos, uma biblioteca física. E o pai deu de presente a ela, vou apresentar a você, a biblioteca física da Alice, que ela pediu ao pai de presente. Então, assim,
já me deixou bem atenta a esse talento dela, apesar que a gente já sabia que ela gostava de escrever, esse pedido ao pai, que ela tinha tantos livros já, que ela adora comprar livros físicos, ela já tinha tantos livros que a gente estava assim, sem saber o que fazer para organizá-los. Aí foi quando ela mesma teve a ideia de pedir ao pai uma biblioteca física de presente de 10 anos de idade. Olha só, que legal. A gente vai mostrar então no final aqui, a gente pode ir lá, né? Podemos? Vamos mostrar aqui no final a biblioteca física da Alice. Veio uma coisa na minha cabeça aqui, eu tenho um amigo que ele é poeta, Elias Raposo, eu não posso deixar de mencionar aqui, e recentemente o Elias está escrevendo um livro. E eu pude notar que de uns tempos para cá eu mandava mensagem para Elias, ele não me respondia. Eu tentava ligar para Elias, ele não atendia. Aí eu falei assim, Elias, um dia eu encontrei com ele pessoalmente, falei, Elias, o que está acontecendo? Você está de mal? Ele, não, Patrick, eu estou escrevendo um livro. Então, é como se ele tivesse, assim, se desligado do mundo. Você também é assim? Você desliga do mundo? Ou você precisa do mundo para que você possa escrever? Ou cada escritor tem uma forma diferente? Eu acho que ambos. Eu acho que cada escritor precisa obedecer à sua essência para trabalhar melhor. No meu caso, eu não necessito muito me desligar do mundo, mas eu preciso do meu momento. Tanto que a maioria das vezes que eu vou escrever um livro de fato, eu desligo a minha internet, não recebo nenhuma mensagem, nenhuma ligação, coloco a música e vai nisso. Então é isso que ele quis dizer. Ele se desligou das redes sociais, de até atender um telefone. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Você falou que a Alice escrevia nos cadernos. Sim. Né? Você falou que até chegou a mencionar que tem um caderno que vocês perderam ele, né? Sim. Quando você viu aqueles primeiros poemas que ela escreveu, o que passou assim no seu coração? O primeiro poema dela, que foi o Tucano na Janela, me deixou surpresa, porque era uma criança comum, como todas as outras crianças, e ela não tinha expressado isso. Apesar que ela tem uma demonstração afetiva muito grande, ela trata dos sentimentos de forma mais profunda que as outras crianças, mas ela ainda não tinha tido essa demonstração tão notável, tão nítida para mim. Quando ela escreveu o poema, O Tucano na Janela, eu fiquei assim, pasma, assim, pela idade, que ela tinha de 6 para 7 anos, por ela expressar tão bem, ela transformou aquela visita do tucano na janela da escola como uma expressão de sentimento, que ela colocou a expressão de sentimento que foi aquele acontecimento. E aquela visita do tucano aos colegas, como se um presente de Deus para os colegas, como eles estivessem sendo agraciados com algo muito, e foi, né, algo muito importante. Então ela transmitiu esse sentimento para o papel, e isso me deixou surpresa, um misto de surpresa com felicidade, né? Que aí foi quando a gente começou a notar o talento de expressividade que a Alice tem. Ela falou sobre a questão do seu Instagram, né? Como é que tá o Instagram seu lá? @Alessandra Francine de Castro Amaral, é o meu Instagram. Então, já tem um QR Code lá, se a pessoa quiser adquirir o livro. Tem um QR Code lá que quando a pessoa lê com o banco, já vai direto no valor exato do livro e as questões burocráticas de entrega. Gente, vale a pena demais. Então, você pode entrar aí no Instagram da Alessandra, adquirir o seu livro. Você que é aqui de Luislândia, você que é de Brasília de Minas, é tão fácil. Hoje em dia, a questão de, vamos supor, quem mora em Brasília de Minas, eu quero o livro. O taxista leva para você, é fácil. Não tem dificuldade, né, Alessandra? Não tem dificuldade, a gente pede para entregar sim. Eu tô vendo você expressar aqui, Alice, eu queria te fazer uma pergunta. Você é escritora, você não pensa ser psicóloga, não? É meu sonho, desde sempre. Vai ser a profissão que eu vou seguir. Sério? Que legal. Eu tô vendo que a Alice ela tem uma facilidade assim muito, vamos dizer assim, uma facilidade em expressar, em comunicar, que é um dos dons mais, eu digo assim, mais abençoados, além dos outros dons também que as pessoas desenvolvem. A comunicação é um dom muito interessante, muito importante. E eu estou vendo aqui que ela expressa muito bem. Então você acha que através deste dom você pode ajudar outras pessoas na questão da psicologia? Eu espero que sim, porque apesar da escrita ser a parte principal da minha vida, ainda assim escrita infelizmente não mantém ninguém financeiramente. Por isso eu sempre quis ser escritora. Quando eu era pequena eu tinha até outros sonhos, como, nossa, vou ser pintora, nossa, vou ser tal profissão. Só que
Eu não lembro o ano nem a data, mas teve um dia específico em que eu fui passar um dia na casa da minha tia-avó, de noite, assim, encontrinho de família, como qualquer outro. Sentei numa mesa com meus primos e aí minha prima começou a falar sobre coisas que ela estava passando. Eu me comovi com o que ela estava passando e conversei com ela, aconselhei ela. E ela olhou para mim e falou: Alice, como você sabe tanto sobre isso, sendo que você nem sequer já passou por isso? E eu disse: não sei, amiga. Foi daí que eu tive esse destrave, esse clique dela me falar que eu seria uma ótima psicóloga e a partir daí foi fundo. Então, a gente está conversando aqui com a futura psicóloga, viu, gente? A gente está falando de livro hoje, mas a futura psicóloga aqui, a gente, quem sabe, volta numa outra ocasião para falar de psicologia. Inclusive, já levei a psicóloga lá no meu podcast, a Tamires Aquino, pessoa espetacular, uma grande psicóloga. E fizemos um podcast falando sobre o luto. Tá aí, quem quiser assistir, sobre a questão do luto, que é um momento tão difícil, né, para as pessoas superarem. E a psicóloga Tamires, ela relata aí essa questão. Eu acho que a gente falou de tudo um pouquinho. Tá faltando alguma coisa, Alessandra? Tem um poema dela que retrata bem a personalidade Alice psicóloga, que é O Espelho, que se ela quiser ler, é muito interessante. Tá com ele aí? Você pode fazer? É O Espelho? É aquele que tá lá no Instagram? No Instagram, né? Vamos ver aqui, então. O Espelho. Então, você acha que tem alguma coisa a ver com a Alice psicóloga? Sim, sim. Uhum. Você é professora? Sou professora. Dá aula de quê? No momento, eu estou na vice-direção da escola. No momento, não, já venho há quase 14 anos Tá. nesse lado. E eu também trabalho com crianças especiais. Olha que legal, que bom. Vamos lá, então. O Espelho. Esse poema é um poema que trata sobre a distorção de imagem. Quando a pessoa se olha no espelho e enxerga um outro alguém, ela não se reconhece fisicamente. Eu, embora ache um dos poemas um tanto quanto mais simples do livro, foi, para minha surpresa, um dos poemas que as pessoas mais gostaram. E eu não sei por que motivo, mas eu acho que é porque é o poema um tanto quanto curto e ele é mais fácil das pessoas se identificarem, porque infelizmente hoje em dia a maioria da população assim mundial sofre com a distorção de imagem. Vamos ver. Capítulo 6. O espelho. Ó espelho meu, por que me reflete de tal maneira distorcida? Como não quebras ao espelhar tamanha aberração? Por que tu a tornas bela enquanto horroriza a mim? Espelho meu, por que és tão injusto assim? Ela disse, caindo aos prantos, tendo teu semblante tão abatido. Espelho meu, por que não reflete a minha imagem como a dela? Altura mediana, cabelos brilhantes e volumosos, pele de porcelana, beleza notável, corpo inigualável, sorriso colgate. Por que a amas e a mim deixas tão pouco? Ela completa, insegura, em comparação a outra que seja. Minha menina, por que encontra-se assim? Eu a vejo tão perdida ao se olhar em mim. Precisa entender que basta se olhar sem tudo distorcer. Eu nunca fui teu inimigo e nunca irei ser. O verdadeiro vilão da história não passa de ser você. Tu tens que entender que seus pés não são abomináveis, tuas orelhas não são estranhas, tuas canelas não são palito, teu rosto não largo, sorriso não torto e nem és magra ou gorda demais. Ao lhe espelhar, eu não me torno estilhaço. Na verdade, quem se torna evidentemente estilhaço és tu, bela menina, consequentemente tendo que juntar sozinha cada pedaço. Precisa aceitar que és incomparável a ela. Ela tem uma beleza única e extraordinária, coisa que tu também tens. Quem se distorce é você a si própria. Eu não tenho coisa alguma a ver com isso. Saia lá fora e enfrente o bicho-papão. Dê a ele um belo sermão. Mas antes de ir, eu quero que saibas que tu és a mais bela moça que eu já refleti desde toda a minha vida até este segundo. Não é por causa da sua aparência que eu estou trincado. Me trinquei ao ver teu coração, amargurado. Saia e cate os cacos de felicidade que tenha perdida pelo caminho. Após isso, volte e se olhe de outra maneira. Ah, minha menina, eu te admiro. O espelho termina, em completa poesia harmônica, mesmo sabendo que naquelas palavras a doce menina jamais acreditaria. Olha que legal, hein? Então esse poema tem uma característica de psicologia, né, Alessandra? Sim, acho que nesse poema ela trata de uma das maiores problemáticas da adolescência, né? A passagem das meninas, principalmente, de não te achar tão bela, de não se achar tão bonita, de olhar no espelho e achar que não se encaixa num determinado padrão, né? Então acho que nesse poema ela trata muito bem a respeito da passagem dos adolescentes
por esta fase, né? Eu sei que eu estou encantado hoje com a Alice, com esse livro espetacular que eu ainda vou ler. Eu vou adquirir o meu aqui hoje, vou ler. E a gente vai agora conhecer a biblioteca física dela. Porém, eu quero aqui fazer justiça. Apesar, né, como eu mencionei aqui no início, o Jim, o pai dela, é meu primo, só que eu não sabia da Alice. E quem me falou foi o meu amigo Zad Kalu, que foi lá no meu podcast, ele e a esposa Vanessa, falou: Patrick, você tem uma prima que é um gênio, Patrick, vai lá fazer um podcast com ela. Então o Zad Kalu que me indicou, falou da Alice, né? Eu já, de imediato, já entrei em contato com o Jim, e a gente está aqui hoje fazendo essa entrevista maravilhosa num lugar tão bonito, tão aconchegante, e junto daquilo que eu acho que é a obra-prima de Deus, que é a natureza. E eu estou vendo a Alice falar aqui e estou me recordando de uma entrevista que eu fiz com uma pessoa lá de São Francisco. Ele dormiu, a partir dos 7 anos de idade, ele sempre sonhava com 3 personagens, 3 crianças, que ensinou o Galinha Tonta, e ele aprendeu a falar inglês, japonês e alemão. Eu acho que o dom ele é distribuído para as pessoas conforme aquilo que elas podem oferecer. Eu fiz essa pergunta para o Galinha Tonta, eu vou fazer para você. Você se sente privilegiada com esse dom de escrever e da comunicação que você tem? Muito. Eu acredito que não é que eu seja privilegiada, apesar de eu me sentir. Eu acredito que toda pessoa consegue despertar o dom que ela quiser através da prática. Eu não nasci sabendo escrever, apesar de eu escrever desde pequena. Foi essa prática que me trouxe aonde eu estou hoje, essa prática que me trouxe a quem eu sou hoje. E por mais que você ache que você não sirva para certas coisas, meu conselho é tentar, é praticar. Porque você tenta uma vez e erra, aí você não quer fazer mais, e aí você joga um futuro que poderia ser ótimo fora. Imagina se eu tivesse desistido na primeira poesia ruim que eu fiz. Eu não estaria aqui. Teve alguma ruim? Olha, eu considero que pode sim ter havido, mas é que eu não me canso de mudar as poesias. Quando eu faço uma poesia que eu acho ruim, eu não deleto. Eu jamais deletei uma poesia na minha vida. Quando eu escrevo uma poesia ruim, eu guardo ela numa gaveta, deixo ela um mês descansando, mudo o título, mudo estrofes e ela segue do jeito que ela fica. A Alessandra até falou aqui que desconhece uma ruim, né? Desconheço uma poesia ruim. Quando ela acha que não se encaixa exatamente como ela gostaria que fosse, ela faz pequenas alterações e ela vai que cada poesia é um sentimento que nasce dela. Então, talvez não esteja no padrão que ela gostaria, mas ela acaba tornando a poesia algo que ela acha que vai ser bom das pessoas ouvir, ser um alanto para o coração das pessoas que leem. É importante, ela falou uma coisa muito interessante. Eu até ia perguntar isso para ela, mas eu não vou nem perguntar porque ela já respondeu. É a questão da insistência e não desistir. Porque tem pessoas que desistem muito fácil e talvez está jogando um sonho ali fora. E como ela disse, já pensou se ela tivesse desistido na primeira poesia ruim, que nunca existiu, a poesia ruim, o poema, né? Qual a diferença de poema e poesia? Poemas, eles são unidos em pequenas estrofes e versos que não necessariamente precisam rimar, mas em sua maioria rimam. E eles são maneiras de se escrever de maneira mais simples. Um poema, ele pode até ser imenso, mas ele é formado em estrofes daquela maneira retinha, perfeitinha, com pequenos versos. E ele pode até transmitir sentimentos, mas de maneira simples e rápida. A poesia, ela não precisa ser escrita em forma de estrofe, verso do retinho, apesar de muitas pessoas gostarem de escrever assim. Ela pode ser escrita somente em texto. A diferença de poema para poesia é que a poesia trata de coisas mais profundas. Você não tem limite, você não precisa fazer com que seus sentimentos caibam em versos. Você escreve o que você quer escrever e você vai fundo nesse sentimento. Ao contrário do poema, que trata daquele mesmo sentimento, só que de maneira um pouco mais rasa. Pois é, pessoal, como eu anunciei no início, hoje ao lado dessa mente brilhante aqui, a Alice, ao lado da mãe orgulhosa, a Alessandra, e no final da entrevista, Alice, eu faço uma pergunta para as pessoas. Inclusive, eu já entrevistei pessoas com 110 anos de idade,
110 anos. Cheguei lá na roça, seu Domingos Fonseca, eu não canso de falar de seu Domingos. Cheguei lá na roça, ele estava na enxada, trabalhando, e aí eu perguntei para ele qual era o segredo para viver tanto, com 110 anos e aquela disposição. Ele falou assim, Patrick, isso aqui é o que me faz viver, é o trabalho aqui na roça, é trabalhar na enxada, é isso que está me mantendo vivo até hoje. E é interessante, né? Alice, apesar da pouca idade, mas você é uma escritora e eu tenho certeza que a sua resposta em relação a essa pergunta vai ser muito brilhante também. O que é a vida para você? Eu acho que nada se sabe sobre a vida até hoje. Você nasce com a única certeza de que um dia você vai morrer. A vida, para mim, é a coisa mais bela que existe no mundo. Para mim, você viver já é um privilégio, porque muitas pessoas, quando você faz essa pergunta, como você enxerga a vida? Quais são seus sonhos? A pessoa fala, eu quero ter essa profissão, quero ter essa casa, quero ser feliz, quero construir uma família, quero achar um amor. Pouco se sabe, pouco se fala sobre o que você quer de negativo na sua vida. A vida nada mais é do que um equilíbrio. É você sentir tudo que tem que ser sentido. Tanto coisas ruins, tanto coisas boas. E esse equilíbrio transforma a vida na coisa bonita que ela é. Eu sempre digo que é importante passar pelos sentimentos ruins, porque sem eles não existia felicidade. Imagina que chata a vida seria só com momentos felizes. Você não valorizaria eles do jeito que você valoriza. A vida, para mim, é um equilíbrio. É um ciclo de sentimentos, é um ciclo de vivências e de memórias que, apesar de serem esquecidas, valem a pena ser sentidas. Falar o quê, né? Tá aí. Fiquei até sem palavras agora. Então vamos lá conhecer a biblioteca da Alice. Agradecer mais uma vez aqui a Alessandra, o Jim e a Alice por nos receber aqui no conforto, nesse lugar aqui maravilhoso. Depois eu quero vir fazer um podcast exclusivo sobre esse lugar aqui, Alessandra, okay, viu? Para o pessoal conhecer. Às vezes a pessoa pergunta, mas como é que é? Aí é um clube? É para alugar? Como é que é? E a gente vai fazer um negócio legal aqui para o pessoal conhecer, beleza? Beleza. Seja muito bem-vindo você e os seus telespectadores. Beleza, então. Vamos lá então conhecer a biblioteca da Alice, gente, para a gente finalizar esse bate-papo. Só finalizando, como eu sempre digo, né? Eu não sei onde eu vou chegar, mas eu não vou parar até descobrir. Essa aqui foi mais uma edição do podcast Os Notáveis, hoje aqui com essa escritora maravilhosa da cidade de Luislândia, com o livro Poemas e Problemas, Alice Castro. Como dito no episódio do podcast, essa é a biblioteca que eu pedi para o meu pai de aniversário de 10 anos. Eu pedi ela não porque eu não tinha mais onde guardar os livros. Foi simplesmente pelo sonho de ter uma biblioteca, um espacinho, um cantinho que eu pudesse realmente ler e fazer o que eu gosto, né? Que é... quem não sonha em ter uma biblioteca? Olha esse cantinho maravilhoso. Aqui tem cada um dos livros que eu mais gosto, apesar de alguns ainda não ter lido. Tem alguns que, como você pode ver, estão no plástico, porque comprei por agora. Mas a maioria desses aqui eu já li. Eu sou uma pessoa muito eclética quando se trata de literatura. Eu leio de tudo um pouco. Aqui tem desde clássicos até A Menina que Roubava Livros, até romancezinhos como Heartstopper e Conectadas. Tem casos criminais como Lady Killers, tem infantis como Mickey Mystery e daí vai. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.